Boa noite a todos. Com a permissão de Deus, nosso Pai, que a doce paz de nosso Mestre Jesus se faça presente nessa casa de caridade, trazendo a cada um de nós todo o fortalecimento, equilíbrio e bom ânimo de que tanto necessitamos. Heráclito, filósofo grego, entre muitos dos seus dizeres e teorias, ele passou uma que, para nós, aqui vai ser o carro-chefe do nosso pensamento dessa noite. Segundo ele, nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de banhar-se 2 vezes na água de um mesmo rio. Primeiro, que ainda que ele acabe de sair da água e retorne, o rio não será mais o mesmo, porque as águas já fluíram. E o próprio ser humano, quando ele retornar, ele também já não é mais o mesmo. Na natureza, tudo é movimento. O movimento rege todos os fenômenos da natureza. Alguns parecem até imperceptíveis. Por exemplo, se a gente pegar as montanhas, os continentes, para nós que temos uma encarnação relativamente pequena, efêmera, ali uma média de no máximo 80, 90, 100 anos, raros passam um pouco além disso, e compararmos com o movimento das montanhas, dos continentes, que demoram aí milhões e bilhões de anos, realmente, para nós, parece que elas estão estáticas, mas não estão, elas se movem, elas progridem, elas evoluem, elas se transformam. E assim em tudo, segundo a ciência, até mesmo esse púlpito, essa tribuna aqui, ela é composta de moléculas que estão em movimento. Nós não temos a capacidade de enxergá-la, mas as moléculas que compõem isso estão em movimento. Segundo a ciência, o movimento é tão rápido que nos permite ter a sensação de sólido. Nosso corpo está em constante movimento. E eu digo não só o movimento cinético. O próprio corpo, a troca de células está se renovando, está se transformando, está se movimentando. Segundo a ciência, de período em período, o nosso corpo se renova, todas as células do corpo, e a gente sequer se dá conta disso. Ou seja, disso a gente pode estar percebendo que a movimentação, que a evolução, que a transformação é algo fatal em nossa existência. Ainda que a gente venha a pensar de repente, mas fulano nunca muda. Mentira, todos nós mudamos a todo instante, e cada situação, cada coisa que a gente lê, cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente ouve, cada movimento que a gente faz, cada caminho que a gente escolhe, tudo isso está provocando mudanças dentro de nosso ser. Algumas às vezes muito sutil, que a gente quer se dar conta, sequer percebe que está vendo essa mudança, e outras são mais irritantes. Segundo a ciência, o único estado que as moléculas param de se mover é o zero absoluto. As moléculas que nada impede, por exemplo, em determinadas regiões, continue a haver os movimentos, e ainda que aquele zero absoluto, e quando eu digo zero absoluto, não é o nosso 0 graus aqui Celsius, não. O zero absoluto ele é muito abaixo, muito mais frio que isso. Pois bem, tendo essa ciência de que tudo está em movimento, tendo essa ciência que nós, por todo mundo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente presencia, tudo que a gente faz, provoca movimentos sutis dentro de nós, a grande questão é, nós pretendemos tomar as rédeas da direção desse movimento, ou pretendemos entregar essa movimentação para o outro, terceirizar, ou permitir que a coisa vá na base dos nossos impulsos, dos nossos instintos, ajo sem pensar, que na verdade a gente pensa, a gente só não pensa da forma correta, a gente só não reflete como deveria antes de agir. Então, a partir do momento que a gente começa a se aproximar de uma doutrina que nos proporciona a fé raciocinada, uma doutrina que para de terceirizar a responsabilidade do nosso caminhar, que sim, porque antes, há uns anos atrás, umas décadas atrás, era muito fácil falarmos, eu não vou para frente, a culpa é de quem? Do diabo. A doutrina espírita nos destrói o mito do diabo. Daí a gente começa a querer adotar malandramente o mito do obsessor.
Eu faço isso por causa do obsessor que me influencia. Só que se nós estudarmos um pouquinho mais a doutrina, a gente percebe que, na verdade, ainda que o obsessor venha influenciar esses irmãozinhos por um motivo ou outro, venha influenciar, na verdade, o comando desse barco está em nossas mãos. Então nós permitimos essa influência, nós acatamos essa influência, nós aceitamos que uma outra mente, seja encarnada ou desencarnada, chegue até nós e nos induza a tomar uma atitude. Quer gostemos dessa atitude ou não, porque muitas vezes nos induzem, mas em geral são atitudes que nós já estávamos dispostos a tomar. A única diferença é que quando eu faço e dá certo, o que eu falo? Tá vendo? Ainda bem que eu agi assim. Quando eu faço e dá errado, a culpa é do obsessor que me influenciou a agir assim. Não é verdade? Só que enquanto a gente agir nessa atitude infantil de terceirizar a responsabilidade das nossas mudanças, terceirizar a responsabilidade de nossos atos, terceirizar a responsabilidade do nosso agir, a gente vai passar ano após ano, década após década, encarnação após encarnação, e vamos ter uma melhora, um crescimento pífio, mínimo, quase nada. E é isso que nós queremos para o nosso caminhar, é isso que nós queremos para o nosso desenvolvimento pessoal, tanto como indivíduo, como espírito eterno, espírito imortal. Será possível que a gente saia do aconchego do nosso lar, numa sexta-feira à noite, para vir aqui assistir uma palestra, e a gente não está tentando realmente nos comprometer com o nosso crescimento, com o nosso aprendizado, com a nossa evolução? Ou nós queremos, mas só não tomamos a decisão definitiva e assumimos a responsabilidade para nós dessa mudança, desse crescimento, dessa evolução, desse aprendizado? Nosso colega aqui falou um pouco antes, quando ele estava aqui fazendo a leitura e apresentando o roteirinho da casa, ele falou sobre os ensinamentos de Jesus. Será que era isso que Jesus ensinava aos discípulos? Terceirizar as responsabilidades? Muito pelo contrário, se nós procurarmos nos evangelhos, toda vez que o Jesus está falando com seus discípulos, que ele está procurando dar orientações no sentido de crescimento espiritual, de aprimoramento espiritual, toda fala de Jesus traz ação, traz movimento, traz energia. Quer um exemplo? Quem quiser vir até mim, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, não vai ter facilidade, não vai ter moleza. Não é algo fácil, afinal, carregar uma cruz é algo trabalhoso, é algo que requer esforço. E ele diz mais: todo trabalhador que estiver na frente do campo, estiver com a mão na charrua, com a mão no arado, e olhar para trás, ou seja, se lamentar, falar, puxa, será que eu quero esse trabalho mesmo? Será que eu quero esse comprometimento mesmo? Não é digno do campo que lhe foi confiado. Então percebam que Jesus nos chama justamente para esse movimento de ação, esse movimento de melhora, esse movimento de tomar as rédeas do nosso caminhar nas nossas mãos. Que nós temos essa capacidade, que nós temos essa responsabilidade também. Parar de transferir para o outro, trazer para nós. Parar de achar que é o outro que vai definir por mim. Não, eu que defino e o outro não tem poder sobre mim. É notória, é bem conhecida aquela passagem quando Jesus está no deserto, que ele teria sido tentado. Vocês conhecem lá a passagem que os espíritos lá que queriam tentar Jesus ofereciam tudo para ele? E Jesus resistia, não se abalava, por quê? Porque ele sabia que ali ele tinha plena consciência da situação dele, da condição dele, das capacidades dele. Daí a gente vai falar, Jesus é Jesus, mas Jesus também evoluiu, tanto quanto nós buscamos evoluir. Esse caminho que nós trilhamos, Jesus já trilhou há muito tempo atrás, muito antes da gente, sim, mas trilhou. Tanto que Jesus nos traz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem quiser chegar a Ele, quem quiser chegar aquilo que Ele promete, aquilo que Ele traz, precisa fazer o mesmo percurso que Jesus fez. Claro, não precisamos todos parar lá na crucificação, mas o que essa metáfora quer dizer é que a gente precisa tomar a responsabilidade do nosso caminhar e seguir adiante, se esforçar, procurar ser
aqueles que vão trazer as mudanças em nosso dia a dia. Eu acho muito ilustrativo uma historinha de um filho que estava lá, muito chateado com as coisas que aconteciam na vida dele, foi conversar com seu pai, e o pai chega, chama o filho na cozinha, o filho vai, esperando aquela lição do pai. O pai não fala nada, o pai pega 3 panelas de água e coloca no fogo. Numa, ele coloca cenoura. No outro, ele coloca o ovo. No outro, ele coloca café. E deixa um bom tempo. Depois, ele desliga o fogo e fala para o filho: o que você percebe daqui? Que lição ele diz daqui? O filho olha: não sei, pai, não faço ideia. O pai fala: pois bem, algumas pessoas, diante das intempéries e das dificuldades da vida, agem que nem a cenoura. Elas passam pela dificuldade, o fogo aqui representa a dificuldade para a cenoura, e, no entanto, ela acaba amolecendo, ela fica frágil, ela perde a sua força e acaba se entregando. Outras agem que nem o ovo. Diante da dificuldade, do fogo, do fervor da situação, ele acaba se enrijecendo, ficando duro. E por fim, existem aqueles que com sabedoria agem que nem o café. Quando as dificuldades chegam, eles se modificam, procuram se adaptar e se transformam em algo melhor do que eram antes. Esse é o convite que Jesus nos traz para nós. Esse é o convite que a doutrina espírita traz para nós. Para que diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, a gente busque uma melhora, um crescimento, para que a gente possa superar aquela situação e possa se sentir mais fortalecido. Quantas e quantas situações, no primeiro momento, quando a gente via lá a dificuldade, o problema diante da gente, a gente entrava em desespero, ficava em agonia, ficava preocupado. Daí, de repente, a gente vê que o problema foi superado. Quando o problema foi superado, que a gente olha para trás, a gente fala: nossa, era só isso? Por que eu me desgastei tanto? Já não passamos por essa situação várias vezes em nossa vida? Eu falo por mim, eu já passei em várias situações que, diante do primeiro prenúncio de algo, a gente fica desesperado, a gente fica preocupado, a gente perde o sono, a pressão sobe, a gente fica sem dormir, a gente fica irritado. Daí passa a situação, nossa, já resolveu tudo? Já solucionou assim? Eu fiz pouca coisa. Assim que a gente precisa começar a se conscientizar e procurar modificar a nossa forma de ver as coisas. Só que também, gente, eu falo, não existe mágica. Não é como um pozinho de pirlim-pim-pim que jogasse e de uma hora para outra a gente, nossa, vou superar todas as situações. Por quê? Lembra que eu falei que tudo que nos cerca nos modifica? A gente tem que tomar cuidado e começar a prestar atenção no que a gente dá atenção ao longo do nosso dia a dia, porque aquilo que a gente dá atenção, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê no celular, é tudo aquilo que vai estar dando para a gente alimento mental, alimento espiritual, que vai ditar as nossas atitudes na hora das dificuldades, na hora dos problemas, na hora dos entraves. E isso não sou eu, Edson, falando, isso os estudiosos do comportamento humano já estão alertando. Quando a gente fica lá muito acostumado com aqueles videozinhos rápidos de Instagram, TikTok, Facebook e por aí afora vai, a gente começa, primeiro, a nossa capacidade mental e de raciocínio ela vai se encurtando, ela vai diminuindo. Por quê? Porque ali a gente está acostumado com uma coisa chamada dopamina, que é aquela substância que nos dá a sensação de prazer, muito rápida. Então a gente vê um vídeo engraçado, a gente vai tomar aquela dosezinha de dopamina, vai para outra, dosezinha, vai para outra, dosezinha. E a gente vai acostumando com esse prazer rápido, sem muita dificuldade, sem muito esforço. Quando a gente começa a acostumar o nosso cérebro com isso, a gente quer que as soluções dos problemas sejam tão rápidas quanto um videozinho no TikTok. A gente não tem mais paciência. Faça um teste.
Quem aqui gosta de ver? Se não quiser levantar a mão, não precisa, é uma reflexão, tá, gente? Gosta de ficar lá, mó tempão, vendo os videozinhos do TikTok, Instagram. Eu confesso que às vezes eu me divirto neles. Fico lá. Só que vocês já tentaram fazer um comparativo de quanto que vocês liam livros, por exemplo, antes e depois de adquirir esse hábito? E ainda mais, depois que adquiriram o hábito dos videozinhos rápidos, qual a capacidade de concentração num livro, por exemplo, é a mesma que vocês tinham antes? Então vão falar, é a idade. Não é? Conheço pessoas muito mais velhas que eu não perderam a capacidade de concentração. E eu percebi, eu faço isso, meu próprio testemunho, que isso me afeta para mim. Daí eu comecei a falar, opa, não, está na hora de começar a fazer o movimento inverso. Outra coisa, além de trazer todo esse transtorno para o nosso cérebro, se a gente só vê lá toda hora vídeos, filmes, noticiários de tragédia, de catástrofe, de roubo, de injustiça, de agressão, qualquer problema que a gente tiver em nossa vida, todas essas memórias tristes, todos esses gatilhos, vamos dizer assim mais pesados, a gente vai trazer para o nosso dia a dia. Eu fico besta, eu gosto sempre de fazer uns comparativos, né? Quando eu era mais novo, eu via na escola à noite, mas nem me preocupava com assalto. Descia a rua de casa, o ônibus parava, ia de ônibus, não ia de carro. O ônibus parava na avenida, eu tinha que descer umas 2 quadras, um decidão, que esses decidão daqui da rua, um decidão, mas descia cantando, nem me preocupava com bandido nem nada. Hoje em dia, você vai colocar o lixo na rua, você olha para ver se não tem ninguém estranho. Vai falar, não, mas é porque os tempos são outros. Será que são só os tempos, gente? A gente começou a ficar tão concentrado nos aspectos negativos e ruins da vida, que a gente acaba se fechando a nossa mente, observando só o que é ruim. Eu não sei se vocês já viram, meu racho de rir. Por isso que eu falei, a gente tem que saber dosar. É justamente num videozinho rápido que eu vi essa lição. Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Eu não sei se vocês já viram, uma menininha, ela fala até inglês, ela tá toda lá, e a moça pergunta para ela, você tá feliz? Ela, eu tô muito feliz hoje. Daí a moça, por quê? Porque o meu pai falou que eu sou bela. O pai vira, não foi exatamente isso que eu falei. A menininha fala, não, ele falou que eu sou uma bela de uma chata, mas eu prefiro focar na parte melhor. Não sei quem já teve a oportunidade de ver esse vídeo. É divertido, é bonitinho. Extrai de certa forma uma realidade. Não é nós brincarmos aqui de... meu Deus, fugiu o nome da Sandra. Poliana. Não é brincarmos aqui de Poliana. Para quem não conhece, é um livro chamado Poliana, e a Poliana era uma menininha que as piores coisas aconteciam na vida dela, e ela não prestava atenção nas coisas ruins, só prestava atenção nas coisas boas. Não, às vezes na nossa vida a gente precisa estar atento para algo de ruim. Se eu vou, por exemplo, no médico, o médico fala que eu tenho uma doença séria, eu não posso só sair pulando lá, tudo bem que eu vou ficar curado, não preciso fazer nada. Não, eu tenho que me conscientizar dessa doença, tenho que tomar as medicações necessárias, tenho que tomar os cuidados necessários. Eu preciso me conscientizar da situação que me cerca. Agora, uma coisa é me conscientizar. Outra coisa é eu já sair do meio, eu vou morrer, não tem mais jeito, nada que eu faça, eu vou morrer. Vocês percebem a diferença de postura que a gente toma? Mas tudo isso que vai nos trazer essa sustentação espiritual, essa sustentação moral, é aquilo que a gente cultiva ao longo do nosso dia a dia. São as nossas palavras, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente conversa. Quem aqui, e eu, mais uma vez, confesso minha culpa. Vocês se recordam na época da pandemia? Lá no auge do lockdown e tudo mais? Quem aqui não acreditou que depois da pandemia, o mundo ia melhorar e ia virar uma maravilha? Todo mundo, né?
A maioria, pelo menos. Eu já falei, confesso minha culpa. E aí depois a gente percebe que a pandemia passou e algumas pessoas até tiveram mais consciência. Mas outras parece que se tornaram até mais egoístas. Ou talvez não se tornaram mais egoístas, só revelaram o egoísmo que já estava dentro de seus corações. Pois bem, isso eu confesso que era uma dúvida que sempre ficava na minha cabeça, né? Por que as pessoas não mudaram? Não que... Eu sei, às vezes você raciocina, você vê, não necessariamente uma situação vai mudar tudo. Mas você esperava pelo menos uma melhoradinha, né? E uma vez eu estava vendo, mais uma vez, um vídeo, por isso que eu falo que a gente tem que ter equilíbrio. Não sei se vocês já ouviram falar da professora Lucilena Galvão. Ela está bastante nas redes sociais, ela é uma professora de filosofia. E ela estava numa entrevista e ela citou o caso de Sócrates, se eu não me engano foi Sócrates. Que uma vez perguntaram para ele e falaram, você é um filósofo tão bom, tão inteligente, que move multidões. Se pegasse os 300 de Esparta, para quem não sabe, a cidade de Esparta tinha lá, tem até o filme, os 300 de Esparta, só para vocês terem uma noção. E colocasse todos eles numa sala, fechada com você lá no espaço, e ficasse dias e dias você ensinando filosofia, será que eles sairiam de lá filósofo? No que ele respondeu, a minha mãe era parteira, e uma excelente parteira. Eu já presenciei ela fazendo dos partos mais difíceis, mas só tinha uma coisa que ela não conseguia, em termos de ser parteira: dar à luz a uma criança cuja mulher não estava gestante. Se a mulher não estava grávida, ela não conseguia dali fazer uma criança vir à luz. A mesma coisa com a gente. Se uma ideia, se um pensamento não está sendo gestado dentro da gente, não está sendo trabalhado dentro da gente, a gente não vai conseguir fazer esse parto, colocar esse pensamento para fora. Por quê? Porque a gente está acostumado com outro tipo de pensamento, com outro tipo de ideia. Não adianta eu passar a semana inteira tendo briga de político de outro país, guerra de outro país, briga de não sei o que de outro país, briga, liga na televisão, a gente só gosta de assistir os assaltos, os noticiários ruins, não sei o quê. E não adianta achar que a gente, alimentando o nosso emocional, alimentando o nosso espiritual, com toda essa carga mais densa, com toda essa negatividade, na hora da dificuldade do problema, eu vou pensar, mas tem Jesus que vai me dar suporte, a espiritualidade amiga que vai ajudar. Ou então a gente até fala, Jesus vai me curar. Passa uma semana, Jesus não me curou, não acredito mais em Jesus, porque Jesus não me curou. Você percebe que a gente fica com uma fé, quando é que ela existir, mas uma fé frágil, uma fé que no primeiro sopro de vento ela se abala. Por quê? Porque nós não nos permitimos nos modificar com aquilo que nos dá substância, que é aquilo que nos dá energia espiritual. Às vezes, eu acho engraçado, e isso eu vejo em várias casas espíritas, às vezes você fala, vai ter, sei lá, um evento, vai ter uma festa, as pessoas até vão. Aí você fala, vai ter um curso. Não posso. Não, vai ter um seminário, é um dia só, uma tarde só. Então, mas esse dia eu combinei do aniversário do cachorro do vizinho do meu primo, sabe? E é aniversário do bichinho, eu tenho que ir. E as pessoas fogem. Por quê? Porque são coisas que dá trabalho e a gente não quer muitas vezes trabalho, não quer coisa que a gente tem que se esforçar, não quer coisa que a gente tem que aprender. É a tal do prazer rápido que a gente quer, que a gente ainda busca. A gente quer satisfazer os nossos problemas de maneira fácil. Outro dia eu estava lá na casa que eu trabalho, uma das trabalhadoras lá estava até triste, chateada. Chegou uma moça lá, olha, eu preciso passar a entrevista, eu não sei se é que vocês também chamam de entrevista, preciso passar a entrevista, que eu preciso tomar um passe. Ela, não, tudo bem, a gente faz o seguinte, a gente sobe para a entrevista, você toma o passe, assiste a palestra. Não, eu não posso assistir palestra, Não, você não pode hoje, tudo bem, mas se vai parte do tratamento da entrevista, é o passe. Não, é a palestra, né?
Não, eu não posso assistir palestra, eu não posso vir tomar... Eu não posso só assistir online. Eu falo, mas como você vai tomar o passe? Ah, não, mas eu não posso. Ela falou, olha, mas posso até fazer a entrevista com você, mas qual vai ser o resultado se você não está disposta a fazer o... Não, deixa. A pessoa virou, não quis nem conversar mais. Nem conversou, nem tentou expor motivo, nem deixou a outra falar. Pegou e foi embora. Porque não queria. Ela queria só conversar naquele dia da entrevista e fazer todo um tratamento espiritual, com passe, com isso, com aquilo, que aqui, como vocês, lá a gente também tem o passe comum, tem o passe para tratamento, os passes mais diferenciados conforme o caso. Ela não queria nada, ela queria só assistir a palestra online. Aí você até questiona, mas para assistir online, você não precisa assistir o Edson. Já que é online, assiste o Divaldo logo. Já vai logo no topo. Vídeo por vídeo. Você tem Divaldo, você tem Haroldo Dutra, você tem Rossandro Klinge. Você tem um monte de gente lá. Não precisa assistir o Edson. A não ser que você tenha um vínculo com a casa. Você está fazendo, você está acompanhando, você está... Aí é outros 500. Um dia, fala, nossa, sei lá, estamos de quarta, mas hoje, sexta-feira, tem uma palestra, eu vou assistir. É diferente. Mas por quê? Qual é o comprometimento que muitas vezes a gente realmente tem com o nosso despertar espiritual, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso caminhar espiritual? Muitas vezes a gente não tem. A gente até quer, mas não se compromete. Engraçado que com tantas outras coisas a gente consegue se comprometer. Mas com a gente mesmo, muitas vezes a gente falha. A gente se joga para segundo plano. E isso aqui não é papo de autoajuda, não. Não. Não sei quem já viajou de avião. Quando tá as aeromoças lá, que eles colocam o áudio já gravado, e as aeromoças ficam, os comissários de bordo ficam fazendo os sinais. Quando eles falam para pôr a máscara, o que eles falam? Primeiro põe a máscara em você. Porque assim você tem condições de ajudar o outro. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir fazer isso e aquilo e ajudar o outro se a gente não se der o trabalho de nos ajudar a nós mesmos. Isso não é egoísmo, não é para mesmo, gente só. Não. Se um cego conduz outro cego, Jesus já nos falava. Qual é o destino? Periga cair num desfiladeiro, aí num barranco, né? Não dá. Claro, enquanto a gente está no caminho, a gente não só pode, como deve, ajudar quem está caminhando, quem quer caminhar também. Mas a gente tem que caminhar, tem que fazer a nossa parte, tem que procurar aprender, tem que procurar crescer, tem que procurar estudar, tem que procurar se desenvolver, se conhecer. Gente, quantas e quantas vezes a gente não consegue parar 5 minutos para refletir em nós mesmos. E eu digo refletir em nós, não é parar 5 minutos e falar, nossa, eu preciso mudar esse emprego, esse chefe não me valoriza. Nossa, aquele... Não é isso. É parar e falar, nossa, Edson, aquele dia, sei lá, diante de uma situação, você agiu de forma impulsiva. Por que você agiu assim? Foi justificável a situação? Não foi, então por que você agiu? Ah, eu estava nervoso. Tá, você estava nervoso? Estava nervoso por quê? Ah, por tal coisa. Tá, mas por quê? E começar a remexer, revirar o nosso íntimo. Eu me recordo quando eu era criança, minha mãe gostava de fazer muito trabalho manual de crochê. Ela adorava. Quase que eu mando o microfone aqui pro Beleléu. Ela adorava fazer trabalho manual de crochê. E às vezes ela pegava uns novelos de linha lá, e as novelos de linha estavam tudo embolocado, tudo. E eu lembro que ela ficava tentando achar. Às vezes eu ia, aquele criança, né? Você já quer soltar. Ela, não, calma. Você tem que achar aonde que está rolado. Porque daí você puxa, você tira aquele e o resto sai. E eu vi essa lição também com meu pai. Meu pai, quando era criança, meu pai tinha padaria. E às vezes ele ia abrir, não sei quem já viu. Hoje em dia eu não sei se é assim. Mas antigamente a farinha vinha num saco de 50 quilos. E elas eram costuradas à ponta.
E você é criança, você vai abrir, você já quer pegar a faca e... Ele, não, pera. Tem aqui um fiozinho, se você cortar esse fiozinho, você puxa, ela sai todo o resto. A gente também é assim. Às vezes a gente começa a refletir em nós, começa a achar os fiozinhos nossos que estão por aqui, a gente percebe que a gente vai se desenvolvendo. Isso é o princípio das terapias, gente. Às vezes a gente fica revoltado quando vai no psicólogo, fala, o psicólogo só ouve. Porque às vezes ele quer que você perceba também, não adianta só ele falar. Às vezes a gente quer que o outro fale tudo, entregue pronto pra gente. A mesma coisa que quando a gente passa numa entrevista para tratamento, a gente tem a expectativa que a pessoa resolva o nosso problema. Daí a pessoa fala, faz o seguinte, dá 2, 3 orientações, você tem que fazer o evangelho no lar, então fazer o tratamento, tomar passe. Daí quando sai a pessoa, e aí, como foi? Mais ou menos, a pessoa não falou nada. E se é a pessoa que não conhece como funciona a casa espírita, ainda vai ser mais frustrada. Porque muitas vezes ela fala, eu achei que eu ia conversar com o mentor da casa e não conversei. Quem aqui trabalhador já não percebeu essa frustração no rosto de alguns que esperava? Eu recordo uma vez eu conversando com uma colega minha, ela toda empolgada, e lá no centro que você vai tem psicografia? Eu falei, não, ela, não. Tipo, eu percebi a decepção na voz dela. Não, a gente estuda, a gente tem palestra, a gente fez... tá. Legal também, né? Então você percebe que a pessoa queria, era aquele resultado rápido, aquele papum, aquela dúvida rápida. Eu tô com saudades do fulano. Papum, aqui é psicografia. Um WhatsApp do além, resolve. Mas não é assim que funciona. O caminho, gente, é nosso. A gente tem que percorrer. Não adianta só a gente ler, estudar. Isso nos dá bagagem. Mas a movimentação que traz, o movimento que nós temos que fazer, para que nos proporcione essa renovação, esse crescimento, esse aprendizado, é o movimento que nós temos que fazer em nosso dia a dia. Não adianta só a gente vir, dar com o evangelho embaixo do braço, de repente, hoje em dia eu já vejo menos, mas antigamente eu via bastante camisa, TV Mundo Maior, não sei o quê, ou então de Jesus, Chico Kardec, não sei o que. E não adianta só usar a camiseta lá e achar que isso só já está me fazendo um espírito de luz, que não está. Eu gosto muito, uma vez eu li um livro, quem tiver a oportunidade, é um livro gostosinho, facinho de ler. Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Chico. E conta a história, já me falaram quem foi essa personalidade. O irmão Jacó é um pseudônimo, né? Já me falaram quem foi essa personalidade encarnada, mas eu confesso, gente, que eu não recordo. Mas mesmo porque não é a tônica do livro. Se o livro mesmo não revela, senão porque é secundário quem foi, né? Mas o fato é que a pessoa era um dirigente lá, espírita, tudo. E ele foi socorrido e foi atendido, ele não sofreu um brau, não ficou vagando, era uma boa pessoa, trabalhadora, tudo. Ele foi lá para as esferas melhores. Só que ele achava que ele ia chegar toda a polpa. E não, ele só foi bem recebido. Ele ficava se questionando, até que um dia convidaram ele para ir numa palestra assim, mas numa reunião, mas assim, ele ia porque um convidou, sabe aquela, tipo, você vai na reunião, mas você fica o mais quieto possível, porque você está entrando quase que de favor. Ele disse que na reunião aparecia Bezerra, um outro baluarte, um outro grande nome do espiritismo, e os espíritos com uma luminosidade enorme. E ele com uma luminosidade mais fraquinha. Ele falou, aí eu percebi quanto que eu ainda realmente estava longe desses grandes espíritos. A gente tem a oportunidade de ler, gente. Falando aqui de uma forma muito geral e resumida, já faz um tempinho que eu li que a história veio na minha mente. Mas isso para mostrar para a gente que o trabalho que a gente tem que ter ao longo do nosso dia a dia é intenso, é árduo, é refletir, errou, não tem problema, corrige, vai, faz, trabalha, busca se melhorar, busca crescer, busca aprender, porque está em nossas mãos. Enquanto nós não assumirmos a rédea da nossa encarnação em nossas mãos, nós vamos continuar passando encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, e vamos continuar na mesma. Perceber que a gente reencarnou e desencarnou com
Claro, com mudança de bagagem, mas não de crescimento espiritual realmente considerável. Para finalizar, conta-se que certa vez o Buda histórico, né, Siddhartha Gautama, estava lá no seu mosteiro na Índia. Uma vez chegou um comerciante para ele, falou: grande Buda, esclarece uma dúvida. Eu já frequento aqui esse seu mosteiro há algum tempo. E eu percebo que algumas pessoas vêm até aqui, ouvem as lições e se transformam profundamente. Se transformam a tal ponto de chegarem a se tornar praticamente outros Budas, outros iluminados. Outros, no entanto, vêm aqui, a gente percebe que melhoraram também. Melhoraram como pessoas. Não tanto quanto os primeiros, mas melhoraram. E já há aqueles também que eu percebi que chegam até aqui, ouvem as pregações, ouvem suas palavras, recebem auxílio, vai embora, como se nada tivesse acontecido, não se modificam em nada. Por que isso, grande mestre? Buda virou para ele e falou: me diz uma coisa, qual é a sua profissão? Falei: eu sou mercador. E ser mercador? E qual é o percurso que você faz? Ele fala: eu saio do norte da Índia e vou comprando e vendendo até o sul e volto, faço esse percurso. Você faz isso há muitos anos? Faço. E você conhece, se eu te perguntar, você conhece todo o caminho, né? Ele conhece. Se eu fechar os meus olhos aqui, fizer um exercício de memória, eu consigo falar para o senhor cada estrada, cada vilarejo, cada esquina, cada região perigosa, cada região... Eu consigo descrever todo o percurso, de tanto que eu já fiz esse percurso. O Buda falou: muito bem. Me diz uma coisa, se por um acaso alguém chegar e pedir para você explicar o caminho, você saberia? Ele saberia, explicaria direitinho, com riqueza de detalhes. E se a pessoa, mesmo você explicando, a pessoa não fizer o caminho correto, é culpa sua? Ele: não, se eu expliquei direito, a culpa é da pessoa que não prestou atenção e não seguiu as minhas orientações. O Buda falou: pois bem, aqui é a mesma coisa. Eu percorri o caminho. O que eu faço é ensinar os outros. Agora, como cada um vai percorrer esse caminho, aí é a escolha deles. Muito obrigado a todos, que Deus nosso Pai nos ilumine, que Jesus nosso Mestre nos oriente, nos auxilie e nos ampare.